Oi, oi, pessoal, queridos internautas, sejam bem-vindos ao episódio 5 do podcast Delírios Biomédicos. Aqui quem fala é a Estela e eu tô aqui com o nosso pupilo da Neuro, o Ivan. Diga oi, Ivan. Oi, gente, tudo bom? E também com uma convidada muito especial, que é a professora Luana Fischer. Professora, diga oi. Olá, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Então, a professora, você é formada em odontologia, na verdade, né? Isso. E aí você tem um doutorado em neurofisiologia pela Unicamp. Exatamente. Além de dar aula de neuro para biomédia, você dá aula para mais algum curso nessa parte de neuro? Dou para vários cursos. Dou para odontologia, para medicina, para fisioterapia. Uhum. Atualmente para esses, já dei para vários outros. Estou na universidade faz 15 anos. É bastante tempo, né? Tem bastante experiência. E como é que você entrou, assim, se apaixonou por esse mundo da neuro, assim? Desde que eu estava na universidade, né, eu fiz odontologia, mas eu já me apaixonei no ciclo básico. Meu interesse sempre foi pela ciência básica, e dentro dela pela neurofisiologia. Né? Então eu acabei me formando, mas nunca exerci odontologia. Assim que eu me formei, quando eu me formei eu já tinha ingressado na pós-graduação, na verdade. Né? Então eu sou uma dentista só com diploma. De mentirinha. De mentirinha. Não, legal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso HM, né? Você quer contar um pouquinho, prof, sobre o que é esse caso, o que é essa história? Quem que foi o HM, né? Sim. Bom, para mim, inicialmente é um prazer estar aqui, eu já falei, né? Mas especialmente falando do caso HM. O caso HM é provavelmente o caso mais conhecido das neurociências, né? Porque ele começou a revolução do nosso entendimento sobre memória. O primeiro artigo sobre o caso foi publicado em 1957, a gente já fala do caso em si, da cirurgia e do HM. Mas numa época, em meados lá do século passado, em que não se entendia basicamente nada ou muito pouco sobre a formação das memórias, né? Existia um neuropsicólogo anterior ao caso HM, Donald Hebb, que tinha proposto algumas teorias, mas eram teorias fundamentadas não em experimentos, né? E a partir do caso HM, a gente começou a olhar a memória como uma função neural, né? Ou seja, começamos a entender o processamento da memória e como que ela se dá no encéfalo. Então, as primeiras pistas surgiram desse caso. Vamos falar um pouquinho do HM. O HM, ele nasceu, hoje a gente sabe o nome dele, Henry Molaison. O nome foi divulgado apenas após a morte dele, que ocorreu em 2008, e ele nasceu em 1926. Aos 10 anos, ele começou a sofrer de crises de epilepsia recorrentes, e elas foram se agravando ao longo do tempo. Aos 15 anos, elas já eram bastante incapacitantes, né? De forma que ele foi acompanhado por diversos médicos, ele fez uso de todas as possibilidades de terapias farmacológicas disponíveis na época. A gente já tinha alguns tratamentos farmacológicos em altas doses, mas esse tratamento farmacológico não foi eficaz em controlar adequadamente as suas crises, ao ponto que por volta da segunda década de vida ele tinha de 10 a 15 crises por dia, o que era completamente incapacitante. Ele deixou a escola, ele não conseguia encontrar um trabalho, né? E começou-se então a cogitar a possibilidade de uma cirurgia. Naquela época se fazia muito mais cirurgia do que se faz hoje para epilepsia. Hoje, evidentemente, os casos cirúrgicos são casos raros, até porque a terapia farmacológica evoluiu muito de lá para cá, né? Mas ele foi acompanhado pelo neurocirurgião Scoville, eu não me lembro o primeiro nome dele, depois a gente pode postar. Acho que era William, se não me engano. William Scoville. Ele acompanhou o HM por 10 anos, tentando outras abordagens, até que finalmente indicou a cirurgia. E a cirurgia foi feita, então, aos 27 anos, em 1953. Já se fazia cirurgias semelhantes a essa,
Mas a do HM foi a cirurgia mais radical em lobo temporal medial à época, né? Então foi uma região, o que diremos por radical? Envolvendo essa região, o lobo temporal medial, né? Então a região interior do lobo temporal, foi uma cirurgia bilateral, e os outros casos anteriores ao do HM não tinham sido tão extensos. A partir da localização e da determinação do foco epiléptico, o Scoville chegou à conclusão de que precisaria de uma cirurgia mais radical, ao qual já na época, e ele conversou com os pais e com o paciente, ele declarou que ela era uma cirurgia experimental, né? Mas não se esperava que houvesse, apesar de experimental, não se esperava que houvesse déficits tão severos quanto se observou após a cirurgia. Mas após a cirurgia ficou claro que o HM então desenvolveu um déficit extremamente marcante de memória, e viemos a perceber depois que era num tipo de memória que hoje a gente conhece como a memória declarativa, né, do tipo anterógrada. A partir do momento da cirurgia, o HM não conseguia mais formar novas memórias do tipo que a gente conhece hoje como memória declarativa. Então, por exemplo, ele não conseguia aprender novos conceitos. Tá? Conceitos que a gente chama de memória semântica, que é o que você aprende na escola, na universidade, é o seu conhecimento do mundo. A partir da cirurgia, ele não era mais capaz de consolidar esse tipo de memória semântica. E autobiográfica também. Ele não se lembrava mais, não conseguia mais armazenar eventos que tinham acontecido com ele. A ponto de, por exemplo, ele encontrar uma pessoa, conversava com uma pessoa, ele tinha uma memória de curto prazo, uma memória de trabalho preservada, bem preservada, ele conseguia conversar com a pessoa, mas passado um tempo, se essa pessoa saísse ou eles se separassem, logo depois ele se apresentaria a essa pessoa novamente, ele não reconheceria a pessoa. Mais ou menos como no filme da Dory, né? Talvez seja o filme que vocês mais lembrem, Déficits Semelhantes. Eles foram retratados em vários filmes, o da Dory é um deles, com a diferença que o da Dory é desde o nascimento, né? O do HM foi marcantemente após a cirurgia, esse déficit. Então, a memória retrógrada dele foi relativamente preservada, principalmente a semântica. Então, o conhecimento de mundo que ele tinha de antes da cirurgia foi muito bem preservado. O conhecimento, a memória autobiográfica dele também foi relativamente preservada, com bastante deficiência, tá? Isso só ficou claro a partir da década de 2000, quando os pesquisadores começaram a fazer novos testes para a memória autobiográfica. Só fazendo aqui um parênteses, esses dois tipos, a semântica e a para eventos ou autobiográficas, é o que a gente chama hoje de memória declarativa. Né? Então, o HM preservou bem a memória declarativa semântica para o conhecimento do mundo, relativamente bem a autobiográfica, mas com déficits que foram observados principalmente com estudos na década de 2000, quando os pesquisadores começaram a utilizar novas abordagens. A gente viu que ele lembrava de coisas, mas ele não conseguia fazer coisas que tinham acontecido com ele, estamos falando de memória autobiográfica, mas não conseguia fazer um relato muito contínuo e era impreciso com relação a datas e tudo mais, né? Bom, esse foi o principal déficit dele, então, né, na memória declarativa. Para eventos do tipo anterógrada, né, para eventos que vieram a acontecer após a cirurgia, sendo que a memória declarativa de antes da cirurgia foi relativamente preservada. Mas outros aspectos da memória que hoje a gente conhece, que nós temos dois grandes sistemas de memória, um é esse, o declarativo, sobre o qual acabamos de falar, e o outro é não declarativo ou implícito. Essa memória não declarativa ou implícita, ela estava preservada, né? E hoje fica claro que estava preservada porque não tem uma dependência direta da região removida. O que principalmente gera, hoje é claro isso, já foi proposto desde do primeiro artigo em 1957, que o que gerou esse grave déficit de memória declarativa anterógrada foi a remoção do hipocampo.
Hoje a gente sabe que a memória não declarativa não depende muito do hipocampo, portanto ela foi bem preservada. Por exemplo, um exemplo de memória não declarativa, ou implícita, ou de procedimentos, habilidades motoras. Tá? Então o HM ele era capaz ainda de aprender normalmente habilidades motoras, ainda que não lembrasse de ter treinado essas habilidades, né? Porque o fato de você treinar as habilidades motoras é uma memória declarativa do tipo autobiográfica, é um evento, eu estou treinando a memória, né? Eu estou treinando essa habilidade motora. A aquisição desta habilidade, não, ela é uma memória não declarativa. Portanto, o HM era capaz de aprender. Vamos colocar um exemplo que eu gosto de dar na minha aula. Não ensinaram, tá, ele a tocar violão ou um instrumento musical. Mas tocar um instrumento musical é um tipo de memória de procedimento, né, para habilidades motoras. Então, se você ensinasse pacientes como o HM a tocar violão, ele aprenderia a tocar o violão. Mas quando você, depois de vários treinos, várias sessões de treino, você desce o violão para ele e ele diz assim, não, eu nunca toquei violão na vida. Você insiste, não, tenta. Ele pegaria o violão, por exemplo, né, é hipotético esse meu exemplo, né, e tocaria as notas musicais que ele tinha treinado anteriormente. Então, acho que basicamente é isso. Agora, acho que a gente pode conversar a respeito. Coisa legal do caso HM, ele foi acompanhado por uma neurocientista que era a Brenda Milner, né? Milner, aham. Milner, E aí, é uma coisa que, tipo, é bem característica do caso, que ela se apresentava pra ele, né, tipo, toda a sessão, e aí ela, tipo, saía da sala, voltava, e aí ele se apresentava de novo, oi, eu sou o Henry, né? Acho que representa bem o que era exatamente essa perda de memória do HM, né? Sim, exatamente. A Brenda Milner ficou com ele, acho que por 5 décadas, né? E teve outra grande neuropsicóloga que acompanhou, que inclusive é uma discípula da Brenda Milner, que é a Susan Sorkin, ou Sorkin, agora eu não me lembro exatamente, que inclusive escreveu uma biografia dele, tem em português, chama Presente Permanente, né, que também o acompanhou durante décadas. E sim, todas as vezes em que ele encontrava a Brenda Milner, caracteristicamente, ela precisava se apresentar, porque ele não tinha a lembrança de já tê-la encontrado, mesmo após 50 anos de convivência. Eu ia comentar só também que, acho que no YouTube tem um vídeo, eu não sei se a Stella assistiu também, porque é meio parecido assim, os comentários, mas acho que se chama Amnesiac, a história de Henry Molaison, que é bem curtinho também, acho que tem uns 15 minutos, que, tipo, vai mostrando, assim, eles vão recriando algumas cenas, e, tipo, tem várias coisas que a Pro falou, assim, que eles vão mostrando também, só que tem uma cena, assim, que eu fiquei um pouco em choque, fiquei um pouco mal também de ter visto, porque, nossa, sério, parecia coisa de filme de terror, assim, que tem uma cena, assim, mais pro final, que ele vai, assim, né, pra sala da Brenda, eu acho, daí ele se olha no espelho, assim, e quando ele se olha no espelho, ele vê que ele tá velho já, assim, ele é um idoso já, e, tipo, ele toma um susto e tudo mais. Me pegou um pouquinho, né? Porque, tipo, imagina, você acorda todo dia, eu não sei, acho que ele fez a cirurgia quando tinha 27 anos, né? Se não me engano. Exatamente. Tipo, você acorda todo dia pensando, nossa, eu tenho 27 anos, e você se olha no espelho daí e você vê que é um idoso já. Nossa, realmente. Onde eu estive esse tempo todo, né? E esse documentário, são imagens reais dele? Eu não conheço, Ivan, vou procurar. Eu acho que é uma recriação mesmo, assim, que eles vão fazendo. Eu acho que não, é uma recriação, né? Mas é interessante. Eu nunca vi. Daí um teste de procedimento que eles mostram lá, de memória de procedimento, né, que a Prof comentou, que é tipo um teste de uma estrela, assim, que tem uma estrela desenhada no papel, que daí, tipo, ela meio que é um contorno, assim, é meio que 2 estrelas, né, é uma estrela externa e uma interna, assim, ele tinha que meio que fazer uma estrela entre as duas, assim, né, e ele tinha que fazer isso olhando num espelho, assim, né. E daí ele ia pra uma sessão, fazia a estrela meio com dificuldade, né, só que ele voltava de novo e falavam pra ele fazer a mesma coisa, e cada vez que ele fazia, ele começava a fazer cada vez melhor, né? Ele começava a melhorar, mesmo não lembrando, né? Isso é bem interessante, né? Que o comentou também do violão. Foram feitos vários testes desses de memória de procedimento, né? Acho que o HM foi estudado por mais de 100 pesquisadores ao longo dessas 5 décadas de vida, desde a cirurgia até que ele
que ele veio a falecer. Ele faleceu já bem idoso, com 82 anos. Né? Foram feitos vários e os resultados, eles são comprovados década após década, realmente. Hoje a gente sabe que a memória de procedimento depende de outras estruturas, com destaque aí para o estriado, né, que faz parte dos núcleos da base, que são importantes para o controle, para o planejamento e execução de movimentos voluntários, portanto também, né, para o armazenamento da informação que leva a gente a melhorar habilidades motoras. Porque a gente tem, assim, a memória declarativa, que é autobiográfica, de eventos e... Semântica, o conhecimento do mundo que a gente aprende na universidade, na escola. E aí a não declarativa tem a de procedimento. A de procedimento também é chamada memória de trabalho ou elas são coisas diferentes? Não, são coisas diferentes. A memória de procedimento, por exemplo, habilidades motoras, é o que nos permite, por exemplo, desenvolver habilidades. Vamos lá, quem dirige já consegue imaginar, vamos nos lembrar a primeira vez que a gente tentou dirigir. Tudo é muito difícil, né? Você liga a chave, se o carro não é automático, você tem que pisar na embreagem, ao mesmo tempo que você vai soltando a embreagem, você tem que ir pisando no acelerador, o carro afoga, aí você... Beleza, conseguiu num segundo momento, ele andou, aí você tem que passar a segunda, a terceira, você tem que pensar em tudo, é tudo muito difícil. Né? Com o treino, com a repetição, você eventualmente, depois de algum tempo, depende do tempo de pessoa para pessoa, você vai dirigir no piloto automático. Então, a memória de procedimento para habilidades motoras permite a gente justamente isso, automatizar movimentos ou sequências de movimentos. Posteriormente, você dirige não só conversando, como mexendo no rádio, não devemos, mas até mexendo no celular, coisa que não é adequado, né? Mas a gente consegue dirigir, de fato, no piloto automático. E algo que é importante, legal da gente colocar, é assim, como que a gente faz isso? Né? Toda a memória, seja ela essa memória para habilidades motoras, né? Quanto qualquer outra memória de eventos que aconteceram com a gente, ou de informações que a gente aprendeu a respeito do mundo. São informações que são armazenadas em circuitos neurais. E, lógico, depende do sistema de memória, esses circuitos neurais estão localizados em regiões diferentes do encéfalo. Né? Mas vamos voltar ali para... Eu acho que fica melhor esse exemplo se a gente for falar de memória de procedimento para habilidades motoras. Para dirigir, para tocar um violão, para andar de bicicleta, a gente precisa recrutar uma série de circuitos neurais responsáveis por aqueles movimentos. Como são movimentos complexos, no início é muito difícil. Você tem que pensar, tintim por tintim, em tudo aquilo. Por quê? Porque é difícil você executar aqueles movimentos que são complexos. E o que então muda desde o primeiro dia que você começou a treinar até quando você está no piloto automático? Nada mais é do que o funcionamento dos seus circuitos neurais. Porque os nossos circuitos neurais são extremamente plásticos, você vai treinando, repetindo. Aqueles neurônios naquele circuito importante para aquele movimento vão deflagrando. Com a repetição vai havendo alterações plásticas, de forma que com o tempo fica muito mais fácil você recrutar aquele circuito neural e executar aquele movimento. Antes você precisava afinar aquele circuito neural para que ele gerasse aquele movimento. A mesma coisa, por exemplo, para memória declarativa, né? Esse exemplo que a gente acabou de falar, memória não declarativa, de procedimentos. Para memória declarativa, você lembra do bolinho de chuva que a sua avó fazia? É o cheiro do bolinho, é o gosto, é a visão da sua avó fazendo o bolinho. Então, tudo isso depende, o contato, essa experiência depende o quê? De uma atividade neural, né? Para que você se lembre disso, talvez pelo resto da sua vida, aquela informação associada ao cheiro do bolinho, ou ao gosto do bolinho, ou a carinha da sua avó feliz da vida que veio te trazer o bolinho, gerou uma atividade neural, e esse circuito precisa também, através de plasticidade sináptica, ser reforçado para que depois você consiga reativá-lo
E quando você pensar na sua avó, você já pensa, você vai linkando uma coisa com a outra. Ai, a minha avó é o bolinho de chuva, o gosto, ou então é a chácara onde a gente ia com os meus primos. Tudo isso vai puxando informações que estão armazenadas naquele circuito neural. E aqui a gente já tem uma diferença muito importante. Para a memória declarativa, que é essa que o HM perdeu, a capacidade de formar novas memórias declarativas após a cirurgia, que é essa, por exemplo, do bolinho de chuva, né, ele seria incapaz de formar novas memórias como essa. Você não requer uma repetição. Muitas vezes, por exemplo, o dia que você passou no vestibular, foi um dia só, mas te marcou muito. Você vai lembrar possivelmente disso pelo resto da sua vida. Porque houve um envolvimento emocional que fez com que aquele dia, as informações sensoriais que você vivenciou naquele dia, como ele é muito importante emocionalmente, você tem neurotransmissores, né, que favorecem o fortalecimento daquelas sinapses e o armazenamento daquelas informações nesses circuitos neurais, né? Para a memória não declarativa, você precisa o quê? Treinar, treinar e treinar. E lógico, se você gosta muito de tocar violão, você vai aprender mais facilmente, provavelmente, do que se você detesta, né? Então, o envolvimento emocional também é importante em ambas as coisas. Agora, a memória de procedimento precisa de treino, treino, treino. Muitas vezes, dependendo da complexidade do procedimento a ser executado, esses treinos têm que ser bastante repetitivos. A memória declarativa, que foi o déficit do HM, não. Né? Agora, justamente porque ela é facilmente adquirida, ela é muito rapidamente perdida também. Algumas memórias, por exemplo, o dia que você passou no vestibular, você vai lembrar para sempre, possivelmente, na maior parte de nós, pelo resto da nossa vida. Agora, o dia anterior ou o dia posterior, se perdeu. A gente não lembra, até porque não faz sentido lembrar, a menos que tenha alguma importância, né, pra gente. A gente não lembra de tudo que a gente vivenciou até o dia de hoje. Além dessas duas daí tem a memória de trabalho também, né? Que daí, no caso, seria envolvido a parte do córtex pré-frontal daí, né? Se não me engano. Sim, a memória de trabalho, ela é diferente, né? A memória de trabalho, ela é uma memória que não vai ser consolidada, ela não vai ser armazenada. Então, você entra em contato com uma informação. Por exemplo, um exemplo que eu costumo dar em aula. Digamos que você está andando de carona no carro, né? E você vê um outdoor oferecendo um número de um serviço que você está precisando. Você fala, eu vou ligar. Você olha o número, memoriza e pega o celular para anotar ou para ligar. Só que antes que você possa fazer isso, o carro freia bruscamente. A sua atenção é desviada para aquela situação e a informação que codificava aquele número, você não consegue mais recuperar. Ela vai ser perdida para sempre. Você precisa voltar para ver o número para conseguir ter contato com ela de novo. Por quê? O que é essa memória de trabalho? De forma geral, né? Falando de forma geral. São circuitos neurais, principalmente, sim, ao nível cortical, depende do tipo de informação que a gente está falando, né? Mas os circuitos neurais já estão ali, você faz os neurônios dispararem num determinado padrão que vai te trazer aquela informação tempo suficiente para você usá-la. Se você se distrair ou se tempo passar, você perdeu aquela informação. Essa memória de trabalho, o HM preservou muito bem, né? Então, estava inalterada. A gente sabe por quê? Porque não depende do hipocampo, né? Qual que é a nossa visão hoje, né? De por que ocorre esse déficit? Começou a ser construída essa ideia com o caso HM. A gente sabe hoje que para a memória declarativa passar por um processo de consolidação, você precisa da informação associada àquela experiência, seja ela semântica, alguma coisa que você está querendo estudar ou aprender, ou autobiográfica, algum evento da sua vida, para que você possa armazenar essa informação na memória de longa duração, portanto, é o que a gente chama de consolidar essa memória. Você precisa recrutar uma via neural que passa pelo hipocampo, não só pelo hipocampo, né? Essa via neural é bastante conhecida, mas pela formação hipocampal. Então, o córtex vai projetar essas informações, vias neurais mesmo,
em direção à região do hipocampo, que é uma região bastante complexa, né? A formação hipocampal e os córtices para-hipocampais ali, que a gente não vem ao caso agora a gente detalhar, mas essa informação vai ser processada ali e tem que voltar para o córtex. Então, a passagem da informação por essa região é importante para que você consiga, posteriormente, armazenar aquela memória na memória de longa duração, portanto, consolidar. Tendo o hipocampo removido, o AHM perdeu essa capacidade, essa habilidade, né? A memória de procedimento, que é uma memória que ele preservou, por exemplo, a implícita, não depende do hipocampo, depende de outras regiões. Por exemplo, a comunicação do córtex com o estriado, entre outras regiões, porque a memória implícita ou não declarativa, a gente tem vários subsistemas também, né? E algo interessante sobre o HM, né, eu esqueci de comentar, é que, assim, o déficit foi bem relacionado à memória declarativa e relativamente localizado ali. Por exemplo, o QI dele não mudou, a personalidade dele mudou muito pouco. A gente sabe, infelizmente não fizeram muitos estudos, a gente sabe a respeito das deficiências que acabaram resultando da remoção de parte das amígdalas. A amígdala é uma outra região do lobo temporal medial, muito importante para outras funções. A gente sabe que grande parte da amígdala foi removida e por isso ele teve outros déficits, mas infelizmente isso não foi muito estudado, né? Por exemplo, ele tinha a ausência de medo, porque a amígdala é uma região, entre outras coisas, importantes para a gente expressar e sentir também medo, né? Mas, basicamente, o déficit dele se concentra na memória declarativa para eventos, então, futuros ou após a cirurgia, portanto, a gente chama de anterógrada, né? E com algumas alterações pontuais que advém da ausência também ou da remoção de parte das amígdalas. Isso me ocorreu uma pergunta, prof. E eu acho que, na verdade, algum dos nossos seguidores também mandou algo nesse sentido, mas, assim, qual que é a diferença entre essa perda de memória que o HM tem, que é envolvida com o hipocampo, e é uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo? Porque ela não necessariamente vai ter perda do hipocampo, ela vai ter perda de várias estruturas neurais, né, por conta da neurodegeneração. Uhum. E aí, o que exatamente vai ser afetado ali, por que tem essa perda de memória, que às vezes é até passageira, né? Às vezes a pessoa esquece por um momento ali, mas ela lembra. Uhum. Bom, a única semelhança é no tipo de memória, que é principalmente afetada ou primariamente afetada no Alzheimer, é a mesma memória. A primeiramente afetada é a memória declarativa. Essa é a única semelhança, né? Porque de resto, nós temos duas condições totalmente diferentes. O HM, ele sofreu uma remoção, uma ablação cirúrgica do hipocampo, então o déficit foi pontual, tremendo a partir daquele momento, com todas essas consequências que a gente está discutindo, né? Uma pessoa com Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e, portanto, progressiva. Ela vai afetar primariamente a memória também do tipo declarativo, né? Por quê? Porque, sendo progressiva, mas as regiões primariamente afetadas no Alzheimer são as regiões do lobo temporal medial. Então, você começa a observar os primeiros sintomas da doença de Alzheimer na memória declarativa, né? E ela vai, no início, os primeiros sintomas, evidentemente, eles são discretos, mas sendo uma doença progressiva, eles vão aumentando invariavelmente de intensidade. Ao ponto de que você vai tendo, portanto, um comprometimento progressivo dessa memória declarativa. Por exemplo, um doente de Alzheimer já em estado relativamente avançado, caracteristicamente, ele esquece que ele acabou de comer, né? Então, ali na metade, por exemplo, da progressão da doença, isso é característico, e depois você tem você culmina com uma diminuição da vontade de se alimentar, e até evoluindo de forma bem dramática também, mas isso já é no final da história da doença. Mas ali por volta da metade da história da doença, da evolução do quadro, caracteristicamente o doente de Alzheimer, por exemplo, esquece que acabou de almoçar e quer almoçar de novo. Então é uma grande, é uma reclamação constante
dos cuidadores. Que nessa fase o indivíduo tende a se alimentar mais, porque acaba esquecendo que já comeu. Ou seja, o fato de você já ter comido faz parte da memória declarativa autobiográfica. Lógico que o ato de se alimentar, apetite e saciedade são funções que extrapolam a memória por si só. Mas o fato de já ter almoçado é uma memória declarativa do tipo autobiográfica, né? Então a única semelhança é justamente o tipo de memória que primeiramente é afetado. Mas as semelhanças terminam aí. Até porque o Alzheimer vai progressivamente levando a uma deterioração das funções cognitivas, o que vai culminar mais para frente com delírios, com a instalação de demência e assim por diante. Né? E algo interessante dessas demências, dos delírios o Alzheimer é um dos tipos de demência, né? Nós temos outros, é que quando já está bem mais avançado, os pacientes começam a ter delírios, os delírios são diretamente associados ou muito associados à vida pregressa, a momentos da vida muito anteriores. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa era um imigrante, tá? É comum. Um imigrante já idoso que passou a vida inteira no Brasil, mas que chegou no Brasil aos 10 anos. A primeira língua dele é outra, a língua do país de origem. Mas ele fala português fluentemente, porque ele passou a vida toda aqui. É muito comum que os delírios se deem na língua mãe, na língua nativa. Né? Porque são essas memórias, quanto mais antigas, não também que linguagem seja uma função puramente de memória, muito mais do que isso, é uma função cognitiva, mas não se resume à memória, né? Mas essas, tanto para a linguagem, quanto para as experiências mais antigas, quanto mais antigas, se elas foram preservadas até aquele momento, mais enraizadas elas estão. Então, melhor preservadas elas serão. Acho que só fazendo um comentário aqui, que mais uma recomendação aí, né? Tem um álbum de uma música, de um cara chamado The Caretaker, que se chama Everywhere at the End of Time, estágios 1 a 6, que tem no YouTube também. É bem longo, acho que o álbum tem tipo 6 horas e 30 minutos, assim. Só que é meio que é uma música só, e que ele vai meio que passando pelos estágios, assim, de uma pessoa com Alzheimer, assim, né? Tentando representar isso em música, daí. Eu acho que é bem interessante também. Eu acho que é bem legal. Depois você me passa, Ivan, é legal, pelo menos para quem vai assistir, né, no YouTube, ou enfim, ouvir o podcast no YouTube, se colocarmos, né? Ou até nas mídias de podcast, dá para colocar, né, na descrição. Sim, essas dicas. Eu fiquei super interessada. Vamos colocar legal, também, né? O livro que é a biografia, né, do HM, feita pela Suzane Corsin. Bom, eu não sei, eu vejo lá. Corquim. Eu acho. Suzane Corquim. Suzane, que é presente e permanente. Tem a tradução em português. Acho que continuando também nessas partes de diferença, né, de déficit de memória, que pensando na Dory, né, essa é uma pergunta de um ouvinte, esse déficit pode ser de nascença, tipo por erro cromossômico ou algo assim? Olha, eu vou dever essa, eu desconheço, tá? Eu desconheço, pode ser que exista, mas eu nunca ouvi falar, não conheço. E se a gente não conhece, eu aprendi, se a gente não conhece, a gente diz que não conhece. Porque vai que tem, né, alguma doença rara. Mas no caso da Dory no filme, acho que ela já nasce desde criancinha, assim, ela já não tinha a memória, né? Acho que era meio que a característica da personalidade dela. Aí agora resta nos procurar depois se é baseado em casos reais ou não, né? Exatamente. Não, mas já que estamos falando de filme, né? Tem aquele com o Adam Sandler e a Drew Barrymore, que é Como Se Fosse a Primeira Vez. Aquele é bem legal e bem representativo, porque foi uma lesão, né? Então ele é a melhor representação eu assisti ao filme. É a melhor representação do caso HM. Lógico, acho que no filme ela perde a memória, porque para ter graça você tem que, né? Se fosse igual ao HM, ela não ia conseguir se relacionar com o Adam Sandler provavelmente o dia inteiro, né? Então, no filme, eles
na verdade eu falei que é o bem representativo. Não é porque pela licença poética do filme, ela só perde a memória quando ela dorme, né? Não é assim. Tá? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Se tem algum gatilho, assim, pra você, pra ter essa perda de memória, né? Porque com o HM era assim, a pessoa saía da vista e esquecia, Sim. né? Mas aí no filme ela tem esse negócio de que ela tem que dormir, assim. Mas nisso não existe. Olha, quando a gente fala em lesões em seres humanos, eu sempre falo pros meus alunos, cada lesão é uma lesão. Então, cada caso é um caso. Tá? A gente conhece o caso do HM. Com o HM não era assim. Se o Adam Sandler saísse, fosse ao banheiro no restaurante, quando ele voltasse, ele ficasse lá um tempo, ela ia ter que se apresentar para ele novamente. Né? Agora, a ciência não é feita, os casos como o HM são a exceção, né? Porque foi uma ablação radical do lobo temporal medial. O que a gente costuma ter na clínica são lesões. E, em geral, como a gente está falando de lobo temporal medial, não sei se os ouvintes têm essa ideia, mas nós temos 2 hemisférios, portanto, nós temos 2 lobos temporais mediais, né? E o que geralmente ocorre é lesão unilateral. Então, você tem a bagunça dos sintomas. Portanto, sempre vai depender do caso e do tipo de lesão. Em geral, as lesões na clínica, elas não são bilaterais. Mas há outros casos de lesões bilaterais, como as do HM. A do HM foi uma remoção cirúrgica, né? Mas, por exemplo, não estamos discutindo a amígdala aqui, mas uma paciente muito estudada que sofreu uma lesão, na verdade, uma calcificação bilateral das amígdalas. E daí você vai ter outros tipos de memória afetadas, totalmente diferente do HM. Acho que é até legal falar isso. Vamos dar um exemplo que eu gosto de dar em aula. A amígdala é uma região muito próxima, anatomicamente, próxima ao hipocampo. Inclusive, tão próxima que ela que a parte da amígdala foi removida no HM. Mas ela é importante para um tipo de memória não declarativa, associativa, com relação a eventos, especialmente com relação a estímulos que causam medo, estímulos aversivos, tá? A amígdala tem uma série de outras funções. Mas, por exemplo, vamos pensar, a gente faz vários desses experimentos, fazemos com humanos, fazemos muito com animais. Um indivíduo como o HM que participa do seguinte experimento. Você leva ele para o laboratório, você associa um estímulo neutro qualquer, seja uma luz, uma campainha, um som ou uma luz que acende, né? E você dá um choque no voluntário, no indivíduo com HM. Não para eletrocutar o paciente, assim como a gente não faz no eletrocuta, não causa choques grandes, não induz choques grandes nos animais também. É um choque suficiente para ser significativo, para ser aversivo, mas que não vai causar lesões ou, enfim, grandes problemas. É um choque suficiente apenas, né? E você repete isso, mas de forma que o paciente associe, ou o voluntário associe. Toda vez que essa luz acender, mas não aquela, eu vou levar um choque. Ou toda vez que essa campainha bip, tocar, mas não bé, eu vou levar um choque. Então ele aprende, ele faz essa associação. Ele não gosta do choque, ele tem medo do choque, né? Então, posteriormente, depois que ele aprender isso, quando ele ouvir a campainha, vamos manter na campainha como exemplo, para não confundir os ouvintes, toda vez que ele ouvir essa campainha, ele vai ter a reação de medo, que a gente pode mensurar em seres humanos através de taquicardia e da ativação do sistema nervoso simpático, né? Um indivíduo como HM, como que se comportaria num experimento como esse? Considerando, tá? Como eu falei, o HM teve a remoção da amígdala também. Então, eu não sei se foi feito esse tipo de teste com ele, mas considerando um indivíduo que tem uma lesão em hipocampo, mas preserva a amígdala, você vai levar ele lá no dia seguinte. Primeiro que ele nem vai lembrar. Você fez tudo isso que eu falei. Campainha, choque, tá? Você leva ele lá no dia seguinte, ele não lembra que ele esteve lá. Portanto, ele não lembra que a hora que aquela campainha tocar, ele vai levar um choque. Porque isso é memória declarativa autobiográfica. Mas ele tem a reação emocional de medo. Porque isso é um outro tipo de memória. A reação emocional. Essa associação
campainha choque, que vai deflagrar a reação de medo e, portanto, a ativação do simpático, ela é um tipo de memória implícita, associativa, que não depende de hipocampo. A experiência, ontem eu estive aqui, eu sei, consciente, que toda vez que eu ouvir esta campainha eu vou levar um choque, isso é declarativo autobiográfico, a consciência de ter passado por aquilo. Mas a resposta emocional de ter medo daquela campainha, porque você vai levar um choque, isso é uma memória associativa e é não declarativa, é implícita. Aí você depende de outras estruturas, entre elas, de forma importante, da amígdala. Portanto, um paciente com lesão de hipocampo teria a reação de medo sem... Aí você pergunta, mas por que você está com essa reação? Eu não sei por quê. Ele não sabe explicar o motivo. Mas ele tem a reação associada àquele estímulo. Tá? Isso pode parecer bem estranho, mas isso é bem claro, bem característico na literatura. E o oposto? Um paciente, então, agora com uma lesão de amígdala, mas que preservasse a função hipocampal, ia ter exatamente o oposto. Ele iria, você exporia ele ao som, à campainha e ao choque. Ele recebe o choque, ele não gosta, tá? Ele é diferente, a dor também vai ser diferente, mas ele não gosta do choque, tá? É desconfortável para ele. E ele, beleza, ele sabe, cognitivamente ele sabe que toda vez que ele ouvir aquela campainha, ele vai levar o choque, ele não gosta do choque, mas ele não tem a deflagração da reação emocional que a gente mensura pela ativação do sistema simpático, né? E o medo, posteriormente, quando você levar ele lá no dia seguinte, ele vai ver a campainha, ele vai saber cognitivamente que ele vai levar o choque, ele não gosta do choque, se ele não tem a reação emocional, a reação de medo, e não tem o recrutamento da ativação do sistema nervoso simpático. Você pergunta para ele, mas você não sabe que você teve aqui ontem, que essa luz significa que você ia ganhar o choque? Ou o som, a gente tá falando da campainha, né? Não, eu sei, mas... Ele sabe, mas ele não tem medo do choque, apesar de não gostar do choque, de ser aversivo. Começa que já é menos aversivo, porque sem amígdala ele tem esse processamento de estímulos aversivos já é diferente. Mas ele lembra, ele não gosta, mas não tem medo do choque. Um paciente com problema na amígdala vai ter, então, ou com lesão na amígdala, considerando lesões dramáticas, né, lesões bilaterais ou pelo menos extensas, você tem comprometimento no processamento de algumas emoções, entre elas, caracteristicamente, medo e agressividade. E essa memória é uma memória, associar a campainha ao choque, né, é uma memória não declarativa, portanto implícita, do tipo associativa, que não depende de hipocampo, mas depende da amígdala para deflagrar as reações emocionais. Eu não sei se a gente não está bagunçando um monte a cabeça dos nossos ouvintes. Não, mas eu acho que é super interessante, porque daí a gente consegue entender, tipo assim, mais amplamente exatamente como que funciona a memória, né? Que não é uma coisa assim específica, nesse lugar aqui é a memória, é uma coisa bem diversa, né? Tem uma pergunta de um ouvinte também, que perguntou se existe alguma forma da gente exercitar e melhorar a nossa memória. Sim, qualquer habilidade cognitiva a gente consegue melhorar exercitando, né? Para as habilidades motoras, isso é evidente. Acho que nem requer comentário, né? Porque elas vão depender necessariamente da repetição para habilidades motoras. Para as habilidades cognitivas, quanto mais você estuda, desde criança, né? E nisso, o desenvolvimento cognitivo na infância tem uma influência, talvez, muito marcante. Talvez não, certamente muito marcante. Quanto mais você estimula uma criança, desde os seus estágios iniciais de desenvolvimento, melhor você consegue trazer ela próximo ao ápice da sua habilidade cognitiva. E, de uma forma geral, quanto mais você exercita, melhor você vai ficando. Não se conhece, por exemplo, limite para a capacidade de aquisição de informação pelo encéfalo humano. A gente não lota o HD.
Quanto mais a gente... Lógico, muita coisa é necessário que se esqueça. É saudável esquecer informações que não são importantes ou que você não vai usar. Então a gente esquece mesmo. Tá? É importante que se faça isso, inclusive é saudável. Mas sim, quanto mais você estuda e aprende algo, melhor você vai ficando, você vai melhorando a sua performance, inclusive a performance cognitiva. E isso acontece de forma dramática durante o desenvolvimento lá na infância. Crianças estimuladas em comparação com crianças que receberam pouco estímulo. Acho que isso é uma coisa bem interessante de falar, porque, igual você falou, tipo, esquecer é o que às vezes a gente mais faz, né? Acho que é mais fácil esquecer do que às vezes aprender as coisas. Porque, por exemplo, a gente já teve todas essas coisas, né, Ivan, em neurofísio. Se eu lembro, muito fácil. E tiveram comigo, né? O Ivan teve comigo. Sim. Você teve comigo também? Foi com você, Pro. Olha só, hein? Foi durante o EAD. Mas... E eu achando que os meus alunos manjavam tudo de memória. Mas manjam bem. Tô brincando. Mas aí, falando um pouquinho dessa parte também de aprendizado, né? Você vai reforçando os circuitos neurais, as sinapses, né? E aí, quando você esquece, é o processo inverso, basicamente. Você vai perdendo essas sinapses por falta de treinar elas, de fato. Por falta de recordar, né? Para memória declarativa é muito assim, tá? Agora, você não esquece tudo, tá? Por mais que você não lembre dos detalhes que a gente está discutindo, você tem lá no fundo uma ideia de tudo isso que a gente está discutindo. Você pode não lembrar, memória de medo, qual que é mesmo o nome da estrutura importante? Pode não lembrar que é a amígdala, memória declarativa, pode não lembrar que é hipocampo, uma estrutura subcortical, nós estamos falando, né, de estruturas subcorticais, importante para a memória declarativa, o estriado e outras regiões dos núcleos da base, cerebelo também, para as memórias de procedimento. Esses detalhes você pode perder, mas você vai ter uma ideia geral, vai ficar. E depois, quando você for estudar, é muito mais fácil de você relembrar. Eu costumo dizer que uma das grandes funções da universidade é preparar os indivíduos para estudarem depois sozinhos, se quiserem. O que eu quero dizer com isso? Você pega um livro de neurociências, tá? Eventualmente, uma pessoa que terminou o ensino médio, ou melhor ainda, um excelente profissional da área de humanas, tá? Um excelente advogado, um excelente administrador de empresa, uma pessoa super competente, mas da área de humanas. Ele vai ter muita dificuldade de pegar um livro de neurociência e de estudar se ele quiser. Ele vai conseguir? Vai. Mas ele vai ter mais dificuldade. Um dos grandes objetivos da universidade é preparar vocês para conseguirem ter acesso ao conhecimento na área na qual vocês estão especializados, nesse caso, área biológica ou de saúde. Tá? Então, qualquer biomédico colega de vocês vai pegar um livro de neurociências, de bioquímica e vai conseguir aprender e estudar com a maior facilidade. Já se pegarem, por exemplo, um livro de filosofia, terão mais dificuldade, provavelmente. Né? Porque Sim. Vocês não tiveram aquela base necessária. O conhecimento ele é construído com tijolinhos, né? Muitos dos detalhes desses tijolinhos, da argamassa desses tijolinhos vai ser perdida, de forma que os tijolinhos podem ficar fracos. Mas é só você tentar um pouquinho que você já gruda a argamassa de novo e deixa eles mais coesos. E uma coisa importante, quanto mais você gosta do que você está estudando, melhor você vai aprender. Vocês já pensaram em algo que não pode ser a neurociência, né, a neurofisiologia? Mas alguma outra coisa que vocês estudaram que vocês não gostaram? Você tem que estudar para passar, porque você precisa, para se formar, você precisa aprender um monte de coisas que você muitas vezes não gosta, não se identifica. Você estuda, você aprende, faz a prova, passado um mês, você já diz, olha, não lembro de mais nada. Né? Você esquece muito mais fácil, até porque você não teve o interesse e o envolvimento emocional para qualquer tipo de memória vai ser importante. Agora, já quando você está estudando alguma coisa que você fala, nossa, olha que legal, eu não sabia que isso era assim, nossa, não acredito. Você vai, com certeza,
recordar, ou seja, consolidar melhor e armazenar aquelas informações na sua memória de longo prazo de forma muito mais fácil do que se você tivesse detestado aquela matéria, por exemplo. Eu ia comentar também que a coisa legal de a gente ter esses casos do HM, essas histórias, é que ajuda muito a gente a lembrar dessas coisas e por exemplo, tem o caso do Phineas Gage. A gente nunca esquece que o Phineas Gage perdeu a memória por causa do lobo frontal, não sei o quê. Perdeu a memória não, perdeu a personalidade dele, né? Que ele teve aquele afeto da personalidade. Enfim, eu acho que isso é muito interessante e também de trazer para os outros, né? Essas histórias que ajudam muito você a aprender coisas muito legais. O caso do Phineas Gage, eu falei que o HM é o caso mais conhecido, talvez o Phineas Gage seja, talvez não, certamente é o segundo mais conhecido. Né? O HM é o mais conhecido e mais estudado. O Phineas Gage foi bem menos estudado, até porque é um caso do século XIX, né? Em meados lá da década 1860, se não me engano. Tem uma pergunta dos ouvintes também, que eles perguntaram por que essa remoção dos lobos temporal medial do HM, né, resultou nessa melhora do caso de epilepsia dele. Porque ali foi identificado como o foco epileptogênico. Tá? Até hoje se faz, obviamente, de forma muito mais restrita, porque hoje as drogas melhoraram. Mais de 70% dos pacientes com epilepsia grave conseguem ser controlados adequadamente, se não completamente, mas adequadamente com terapia farmacológica, mas eventualmente ainda se faz cirurgia hoje em dia para remoção de focos epileptogênicos. E por quê? Porque ali, então, por que foi removido e por que isso melhorou a epilepsia? Porque ali era a origem, ali era o foco, e a partir dali se alastrava, porque era do tipo generalizada, as crises dele, né? Se alastrava para o resto do encéfalo. Então, se você remover o foco, você remove a origem da epilepsia, né? Porque a epilepsia, a crise convulsiva, nada mais é do que por motivos diferentes, mecanismos diferentes, mas um desbalanço entre excitação e inibição de atividade neural. Então você tem uma hiperexcitabilidade neural. Os motivos são amplamente variáveis, os mecanismos e tudo mais, e geralmente você consegue identificar um foco. Para isso você faz exames, né? E foi feito eletroencefalograma e outros exames que permitiram localizar naquela região, bilateralmente, o foco epileptogênico. Ao se remover, você conseguiu resolver este problema. A um custo muito grande, né? O próprio Scoville depois coloca que que ele lamenta tremendamente o caso HM, mas realmente foi o primeiro e não se tinha ideia do déficit que gerou. Para a gente ter uma noção, né, o que a gente chama de memória, né, a compreensão leiga do que a gente chama de memória é a memória declarativa. É o que você sabe do mundo, é o que você a experiência da sua vida, é o que aconteceu com você. O que aconteceu na sua vida é o que você é. Então a gente é o que a gente lembra que é, basicamente isso. O HM, a partir da cirurgia, não lembrava nada do que acontecia com ele, isso é dramático. E hoje, a partir de estudos feitos, como eu comentei, a partir da década de 2000, a gente sabe que ele perdeu também a lembrança de grande parte da sua memória autobiográfica. Preservou, sim, alguns aspectos, mas não preservou bem. Então, ou seja, ele basicamente um paciente como esse não tem identidade. É lamentável, é dramático. Então, o custo é muito alto. Né? Tipo, todo mundo conhece o caso HM, quem é HM, menos o HM. Exatamente. Né? Exatamente isso que você tá falando. Ele não tem essa identidade. E acho que pra finalizar, prof, tem uma pergunta sobre déjà vu. O déjà vu é um fenômeno pouco conhecido ainda sobre aspecto neurobiológico, ou seja, o que causa o déjà vu. É importante que a gente explique. A gente caracteriza como déjà vu aquela sensação de já ter passado por aquilo antes. Não, gente, eu já vivi isso daqui. Eu já passei por isso, eu tenho certeza. Você tem a nítida sensação de que aquilo não é novidade.
Como que isso acontece? Qual que é a base neurobiológica que explicaria esse fenômeno? A ciência não entende muito bem. Mas alguns estudos estão emergindo aí e sim tem a ver com a atividade de lobo temporal medial, que é essa região que foi removida no HM, que vai gerar memória declarativa, que é justamente o que nos faz ter a percepção de já ter vivido aquilo. Se você já viveu aquilo, isso é memória declarativa, né? Então, isso vai depender, alguns estudos de neuroimagem mais recentes e algumas hipóteses, mas que não tá nada comprovada, sugerem que você tem uma sincronização um pouco diferente nessas estruturas de lobo temporal medial quando você vivencia um fenômeno de déjà vu. Mas não se sabe muito mais a respeito da base neurobiológica do que explicaria esse fenômeno. Não que eu saiba, pelo menos. Posso estar mal informada. É uma coisa curiosa, né? Tipo, parece que uma coisa bem emocional quase, né? Não sei, eu não passo muito por isso, pelo menos, de déjà vu. Não é todo mundo. De sentir déjà vu. Não é todo mundo que né? passa. Eu Às também vezes não é tenho. uma coisa mais individual, eu acho. Exatamente. Você tem mais alguma pergunta, Ivan, que você gostaria de fazer? Eu acho que não. Rapidão, só antes da gente terminar. Eu só queria comentar, voltando ao assunto de Alzheimer, né? Eu acho que é uma startup, né, da UFPR, que se chama Cuca Jogos. Verdade. Que eles desenvolvem, né, jogos para resgatar a memória de pacientes com Alzheimer. Então, só citando eles aqui rapidão, né, para deixar mais conhecido. Isso era uma coisa que a gente queria mencionar porque saiu no Instagram da UFPR esses dias, que é o pessoal desenvolveu essa startup de, tipo, que eles fazem jogos para resgatar a memória de pacientes com Alzheimer. Uhum. Bem Isso é interessante. muito legal. A gente tem que tomar cuidado com esse resgatar, né? Sendo uma doença progressiva e neurodegenerativa, você não consegue retroceder a doença, mas você consegue sim, e é muito legal, diminuir a velocidade de progressão. E existem várias estratégias para isso, entre elas, estimular a atividade cognitiva, que é o que provavelmente a proposta dessa startup. É bem legal. Outras coisas, sempre você tem o quê? Tem que estimular o paciente com Alzheimer. Óbvio, tudo isso associado ao tratamento clínico adequado. São coisas complementares, mas são terapias que dão muito resultado. Quer ver uma outra coisa legal? Terapia com música. Né? Para aquelas pessoas, algumas pessoas não se ligam muito em música, aí isso tem menos influência. Mas independente, todo mundo, mesmo que não se ligue muito em música, teve uma música que marcou a vida, a juventude. Sabe? Cara, mesmo que todo mundo tem uma música, você colocar essas músicas é sempre legal para o paciente com Alzheimer. Você voltar, ele vivia nesse bairro onde ele passou muito tempo da vida da juventude, ou ele fazia essas coisas. Você expor o paciente de Alzheimer a esse tipo de reexperiência, ou seja, reexperienciar aquilo que ele ainda preserva de memória. Por exemplo, no caso da música, mesmo um paciente com Alzheimer já bastante avançado, ele vai reconhecer. Reconhecer depende do estágio. Eventualmente, ele está num processo tão avançado que ele não vai verbalizar que ele reconhece. Tá? Ele não consegue, muitas vezes, mesmo pacientes muito avançados, que nem verbalizar mais verbalizam. Tá? Você toca a música, você vê no paciente a mudança emocional, você vê que ele reconhece. Ou seja, os olhos brilham, os olhos enchem de lágrima, ou seja, o paciente reage, mesmo em estágios muito avançados da doença. Isso é bom para o paciente. E se a gente estiver falando de um paciente ainda em estágio anterior da doença, quanto mais você estimular, seja com atividade cognitiva, como esses jogos, que possivelmente é o objetivo dessa startup, seja fazendo ele reviver com música ou com passeios, as experiências que ele teve durante a vida, isso resulta numa melhora, ou pelo menos uma melhora do quadro, e numa diminuição da velocidade de progressão da doença, que infelizmente vai acontecer, com maior ou com menor dificuldade a progressão da doença. Então, qual que é o objetivo das terapias? Todas elas. É diminuir a velocidade de progressão. É isso que a gente consegue.
hoje. A gente não consegue interromper a progressão da doença, tá? Existem várias possibilidades em estudo, mas todas ainda experimentais e nenhuma já sendo aplicada em larga escala clinicamente para interromper a degeneração, o que seria maravilhoso se a gente conseguisse, né? Isso é para Parkinson, para Alzheimer, para outras doenças neurodegenerativas. Em geral, a terapia busca diminuir a velocidade de progressão, o que já é uma grande coisa. É bem interessante mesmo. Acho que é isso, né, Ivan? Acho que sim. Recomendando outro filme aí só, Para Sempre Alice, muito bom também. É sobre Alzheimer. Realmente, Para Sempre Alice com a... É lindo, né? Julianne Moore, né? É lindo, eu assisti, é muito bonito, é muito triste. É muito. E é uma história real. Sim, o Ivan tá cheio da recomendação de filme hoje, ele tá assim, ó, distribuindo a recomendação. Então eu acho que é isso, a gente agradece muito a sua participação e a disponibilidade de passar essa tarde conversando um pouquinho com a gente, ensinando, né? E pro pessoal que tá ouvindo, se tiverem dúvidas, perguntas, dá pra mandar pra gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, tem o e-mail do Delírios também, que a gente vai respondendo. E claro, tem sempre as coisinhas, conteúdos que saem novos no Instagram, né? O nosso Instagram é @deliriosbiomédicos. Vamos sair uns posts novos aí sobre esse episódio também, provavelmente. E acho que é isso, a gente agradece e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. Adorei esse projeto de vocês. Acho que é muito bom a gente aproximar a universidade da comunidade. Vocês estão fazendo isso com excelente qualidade. Parabéns. Muito obrigada, Prof.